Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Hoje, o podcast Intercâmbio está mais internacional que nunca. Nós vamos conversar com uma italiana fazendo intercâmbio no Brasil e sua querida amiga brasileira, que ela conheceu na Europa. As duas se identificaram muito e adoraram tanto a accoglienza italiana quanto a hospitalidade brasileira, tudo graças ao intercâmbio. O papo está muito legal, vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, hoje o podcast Intercâmbio tem um episódio muito especial, um episódio diferente. A gente tem duas razões aqui para esse episódio ser bem bacana, bem especial mais do que os outros. As duas razões vão conversar comigo. Uma delas é a Silvia Perri, que é uma estudante italiana. Ela estuda na Universidade Ca' Foscari, em Veneza. E ela está fazendo intercâmbio aqui na UDESC, na ESAG, unidade da UDESC aqui em Florianópolis, fazendo disciplinas na área de administração e economia. Eu digo que o episódio é especial porque normalmente a gente entrevista estudantes brasileiros que foram fazer intercâmbio e retornam e contam a sua experiência, né? Ou durante o intercâmbio mesmo contam como está sendo a sua experiência. E é a primeira vez que a gente está fazendo o contrário, né? A gente está conversando com a Silvia, que veio da Itália para fazer intercâmbio aqui. Já dou as boas-vindas aqui. Bem-vinda, Silvia, aqui ao podcast. Obrigada, eu sou a Silvia e estudo na Ca' Foscari e de Veneza. Bom, e a outra razão para que esse episódio seja especial é a nossa outra convidada que está retornando ao podcast, é a Alicia Cesário. Ela já conversou com a gente lá na primeira temporada, no episódio 8. Ela engatou 2 intercâmbios. Ela fez um intercâmbio na Espanha, em Sevilha, e depois em Bolonha, na Itália. E nesse intercâmbio em Sevilha, ela conheceu a Silvia. E não sei se foi por causa da Alicia, a gente vai perguntar aqui, mas aí a Silvia agora está aqui fazendo intercâmbio na universidade em que a Alicia recentemente se formou, né? A Alicia é formada em administração. Alicia, bem-vinda de volta aqui ao podcast. Eba, obrigada, Carlito. Um prazer, ainda mais um piacere com a minha amiga. Ai, tô super animada. Essa é a Alicia. A gente conversou um pouco antes do podcast, Silvia. Você disse que na Espanha você conheceu muitos brasileiros e isso motivou você a fazer intercâmbio no Brasil. Conta um pouquinho para a gente, Silvia, como é que foi a sua decisão de fazer intercâmbio aqui na UDESC, no Brasil? Se realmente foi motivada por essa conexão que você sentiu com os brasileiros que conheceu lá? Então, eu cheguei em Sevilha e conheci um grupo de amigos e a gente formou um grupo de italianos e brasileiros. E a gente era tipo 30 pessoas no grupo. E aí, depois de um pouco, eu conheci a Alicia, que já praticamente falava já italiano. E depois fui fazer até uma viagem com a Alicia para o Marrocos. Aí ficamos uma semana. E depois eu, o ano inteiro, fiquei sempre com brasileiros. Até que no 2019 decidi visitá-los aqui no Brasil. Fui visitar também os meninos que moravam aqui em Floripa, me apaixonei pela ilha e decidi fazer o intercâmbio agora aqui em Floripa. Porque já tenho pessoas que conheço, então me senti mais segura a fazer o intercâmbio no Brasil do que em outro país da América Latina. Alicia, foi nessa viagem para o Marrocos aí que você se perdeu no Saara? Silvia, você lembra? Sim, era noite e a Alicia estava andando simplesmente pelo deserto. O Carlito, os nossos caminhos se cruzaram em Sevilha, não só por causa dos brasileiros, mas porque lá em casa a gente gostava de receber bastante as pessoas, então
semanalmente a gente fazia essas confraternizações de estudantes internacionais e acabava que todo mundo, né, rolava essa troca super boa e, cara, a melhor troca de todas sempre foi entre brasileiros e italianos. Eu sei lá por que rola essa conexão tão boa, mas a Silvia pôde viver isso lá, pôde viver isso aqui, eu também nos dois territórios e com brasileiros e italianos de todo lugar. Então, cara, isso tá mais que validado. E sim, a gente fez uma viagem para o Marrocos que foi animal. Nossa, foi uma das melhores experiências do intercâmbio, com Verdade. certeza. Só brasileiros e italianos na viagem, para variar. E é isso, né? Mais uma imersão cultural que o intercâmbio proporciona. Silvia, eu queria ouvir de você se você concorda com essa avaliação da Alicia, olhando pelo lado dos italianos, né? Você vê também essa conexão especial com os brasileiros, quer dizer, a Itália é um lugar assim em que os brasileiros que vão fazer intercâmbio podem se sentir talvez mais à vontade por conta disso? Eu concordo muito com o que a Alicia falou. É isso mesmo. Tipo, não sei se é por causa. Acho mais da cultura. Será que, não sei, o Brasil tem muita descendência italiana. Mas, tipo, entre brasileiros e italianos, nós entendemos, acho. Não sei. Tipo, os brasileiros são pessoas muito que sabem te acolher muito bem. E os italianos são assim também. Então, tipo, fiquei mais conectada com brasileiros do que com espanhóis, por exemplo, na Espanha. Concordo plenamente. Mas acho que o lugar onde a gente se encontra, onde rola essa conexão entre os povos, é esse acolhimento, essa acolhença. Eu amo essa palavra, eu acho a cara da Itália. Eu sempre falo assim para qualquer estudante brasileiro que quer fazer intercâmbio que é muito fácil você ser brasileiro em qualquer lugar da Europa, eu posso falar da Europa. Então é muito fácil ser brasileiro, todo mundo gosta muito de brasileiro, nunca tive um problema, uma dificuldade sendo brasileira. Só que na Itália é diferente, porque acho que já tem essa conexão. Muitos italianos vieram para o Brasil, minha família mesmo, né, toda descendente italiana, então rola essa coisa de você querer se conectar com a sua ancestralidade, né, e dos italianos verem no Brasil como uma terra também de conexão. É muito massa, muito lindo. Ai, eu me emociono. Silvia, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a universidade onde você estuda, a Ca' Foscari. Pô, estudar em Veneza já por si já deve ser uma coisa muito bacana, né? Dá uma ideia para os intercambistas brasileiros que estão pensando em ir para a Itália, como é que é estudar lá? A Universidade de Veneza é uma universidade que fica na ilha de Veneza. Então, a Veneza que você vai visitar quando decidir ir para Veneza. Então, já que a imagem fica maravilhosa, porque a universidade fica lá no Rio, tem todas essas coisas para visitar muito perto. É uma cidade muito segura e é uma universidade que acolhe muitos estudantes estrangeiros de todo o mundo, porque eu sempre encontro pessoas dos Estados Unidos, da América Latina, da China e tal. Por causa também das disciplinas que a universidade oferece, porque oferece muitas línguas para estudar. E é uma universidade, eu acho, muito aberta para estrangeiro. Eu gosto muito. Tipo, a sensação que eu tenho quando vou assistir aulas lá em Veneza é de assistir aulas em um museu, mais ou menos. Porque as aulas são muito legais, sabe? Fica em Veneza e Veneza inteira é praticamente um museu. É muito lindo. Eu sugeriria de colocar Veneza como destinação. Alicia, você foi para a Itália, mas você estudou em Bolonha, né? Você chegou a considerar a Veneza como opção? Meu filho, eu considerei tudo, eu só queria estar na Itália. Veneza foi uma opção, sim. Para mim era muito interessante estar bem posicionada em um local onde eu pudesse acessar várias regiões da Itália de forma fácil, de forma simples. E Bolonha tem a principal estação de trem da Itália, fica bem no centro, então é muito fácil ir para qualquer lugar. Inclusive, no Vêneto, conheci algumas cidades, ia de bate e volta, assim, rapidinho. Mas conheci Veneza, conheci Verona, lindíssima, conheci N lugares da Itália. A universidade é incrível, né? Não preciso nem falar. A primeira universidade do mundo ocidental não podia ser diferente.
Silvia, como é que está sendo? Eu sei que você está há poucos dias aqui fazendo o seu intercâmbio aqui e que a gente ainda está com aulas online, né, por conta da pandemia, mas o que você pode falar sobre o seu intercâmbio aqui no Brasil? Como é que está sendo a tua experiência até agora? Eu tô gostando. Tô gostando também dos professores. Eles são muito disponíveis comigo. Estão sendo muito legais comigo. E a única coisa que lamento um pouco é não ter conhecido meus companheiros de aula, mas acho que se as aulas vão voltar presenciais logo, acho que irei conhecer. Silvia, você está fazendo disciplinas na área de administração e economia, né? E lá na Ca' Foscari, em Veneza, você faz relações internacionais e línguas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho do curso que você está fazendo lá e da conexão com as disciplinas que você está fazendo aqui na UDESC. Então, eu em Veneza, sim, estou estudando relações internacionais. Fiz a graduação em línguas e agora estou fazendo a pós-graduação em relações internacionais. E todas as disciplinas são em inglês. Mas você pode escolher se fazer tudo em italiano ou tudo em inglês. E até pode decidir se estudar uma área, tipo, eu estou fazendo Global Studies, então eu quero fazer mais estudos globais. Mas você pode escolher de se formar mais na disciplina do que da Europa, tipo European Studies, ou do Latinoamérica, do mundo oriental e tal. Então tem vários cursos em várias línguas. E aqui eu estou cursando disciplinas de administração pública e de ciências econômicas, porque na Itália os cursos as disciplinas que eu tenho que fazer são mais ou menos de economia, ciências políticas e tal, então consegui encontrar várias disciplinas que me validaram na minha universidade de origem. E aqui na UDESC ESAG são oferecidas algumas disciplinas em inglês, justamente pensando nos intercambistas, né? Mas você está fazendo as disciplinas todas em português, é isso? Sim, eu peguei disciplinas em português porque eu gostava mais da ideia de fazer cursos, disciplinas em português e não em inglês, porque já estou fazendo lá na Ca' Foscari. E esse seu interesse por português e espanhol, que você estudou na graduação, né? Você me disse que estudou português, espanhol e inglês. Você já pensava em vir para a América Latina? Tinha algum plano assim? Eu já pensava assim, por isso escolhi português e espanhol, porque sempre me fascinou a América Latina e no 2017, um ano antes de ir para Sevilha, comecei a estudar também o português e depois, sorte que em Sevilha encontrei brasileiros com o qual eu aprendi mais sobre português, porque no final eu aprendi mais com eles do que na faculdade. Alice, a tua experiência na Itália com a língua foi assim também? Você aprendeu lá falando com os italianos? Sim, Carlito. Em Sevilha eu já estava enlouquecida querendo aprender, então sempre que eu conversava com algum italiano, eu já estava tentando puxar alguma coisa, então por isso que a Silvia falou que já na Espanha eu estava falando, mas cara, era uma forçação de barra, assim, eu queria aprender de qualquer modo. Então, e eu estava em Sevilha, lá tem o centro de línguas, né? Então eu estava estudando espanhol e eu me matriculei no francês, então a surtada queria sair do intercâmbio com 3 novas línguas. Então, ao mesmo tempo que eu estava aprendendo espanhol, eu estava fazendo aula de francês e querendo aprender italiano na marra. Depois que eu vi que isso não ia funcionar, e aí eu resolvi largar o francês, focar só no espanhol e deixar o italiano para aprender na Itália. Chegando lá, não consegui me matricular no centro de línguas, que tem a Universidade de Bolonha, porque tinha muita demanda. E eu falei, não tem problema, eu vou aprender esse negócio mais na marra ainda. Eu não tenho problema em falar, né? Não tenho vergonha nenhuma. Chegava falando, gente, sou brasileira, tô aprendendo, quero aprender, troca uma ideia aí comigo. E aí a galera gostava, assim, e eu posso falar que, cara, aprendi muito rápido. Depois de um mês na Itália. Tinha um namorado também, lembra, Silvia, aqui? Francesco. Francesco.
O Francesco, nossa, namorar um italiano me ajudou muito. E com um mês morando lá, minha mãe foi me visitar e ela arregaçou o dedo no meio de Firenze. Ela prendeu o dedo num guarda-reio, a gente correndo. O dedo dela quase saiu para fora e eu tive que levar ela no hospital, né? Então eu lembro muito desse marco. Foi com um mês e pouco de Itália e eu consegui dar todas as coordenadas, tanto para o taxista quanto no hospital, contando tudo que tinha acontecido, que a gente era brasileira, enfim, todo o rolê, consegui administrar falando italiano. Então, com um mês e meio, eu já conseguia me comunicar, digamos assim. Bem. Então a gente tem umas dicas aí para quem vai fazer o intercâmbio, quer aproveitar o intercâmbio para melhorar outro idioma, né? Tem essas dicas aí da Alicia. E a Silvia tocou num assunto muito importante. A gente sempre pode pegar alguma disciplina na língua que a gente quer aprender. Isso foi uma coisa que eu fiz na Universidade de Bolonha. Como eu não tinha conseguido entrar para o centro de línguas, eu me matriculei em aulas, em 2 disciplinas de estudos humanitários, sociais. Então, como não era nada de exatas, pelo contrário, era muita discussão, muito debate, acabava que eu tinha acesso a um leque de vocabulário muito grande. E foi absolutamente incrível, absolutamente incrível. A sala era como se fosse um anfiteatro, o professor elegantíssimo, trazia o tempo inteiro discussões, debates, e ali eu consegui desenvolver bastante a minha audição, né, e a minha leitura principalmente. Eu não participava tanto falando, mas isso são alternativas muito válidas, Carlito. Sério, gente, essa dica aí vale ouro. Grande dica aqui da Alicia, então. Você está querendo desenvolver suas habilidades numa língua, está indo para um país que fala essa língua, pega uma disciplina na língua do país, mesmo que você não vá passar, que você não vá usar depois para validar aqui no seu curso, mas só você estar exposto ali à língua já é um ganho, né? As disciplinas em inglês vai ter muito estudante internacional e poucos estudantes nativos, assim, né, do local que a gente tá. Então você vai ter acesso a uma galera internacional. Só que para você vivenciar a experiência universitária local, aí você tem que ir para uma aula dessas, uma aula do currículo normal. Então, nossa, para mim foi muito interessante. Ali eu me senti realmente parte da universidade, porque nas outras aulas em inglês eu ficava muito como estudante internacional e acaba que são rolês bem diferentes. Então, isso também é mais uma vantagem. E a Silvia só quer saber de brasileiro, então, né? Ela pegou as disciplinas todas em português aqui, ela já está acostumada na Europa com gente do mundo todo, não quer saber mais de europeu, né? Eu acho que ela tá querendo conviver mais com brasileiro, né, Silvia? Sim, mas encontrei outros intercambistas aqui. E uma coisa muito linda, acho, do intercâmbio é que, pelo menos, tipo, eu quando fui para Espanha, eu voltei para Itália sabendo muito bem 2 línguas, inglês e português. Mas aqui eu estou falando com os intercambistas aqui na UDESC agora, eu estou falando inglês com eles. Então, irei voltar para a Itália sabendo bem 2 línguas, inglês e português. Então, sempre que vai fazer o intercâmbio, eu acho que dá para aprender mais que uma língua. Não só o italiano se você vai para a Itália, porque seguro você vai falar também muito inglês, muito espanhol e tal. Eu queria que antes de a gente encerrar, vocês duas deixassem uma mensagem para quem está pensando agora em fazer intercâmbio. Eu acho que o intercâmbio, qualquer estudante que tenha a oportunidade, óbvio, deveria fazer o intercâmbio, porque de verdade é uma experiência muito boa, muito de verdade. Tem uma frase famosa que eu li quando estava em Sevilha, que falava: o intercâmbio não é um ano da sua vida, é a sua vida num ano. Amiga! Vou chorar. E então eu aconselharia de fazer também nessa época, que não é a época perfeita, mas na Europa parece que quase tudo voltou à normalidade. Eu faria porque não faz muito sentido esperar a época, a data, a época justa, porque se não fazemos essas coisas agora que estamos estudando, não sei se no futuro vai ter de novo essa oportunidade
ir para a Itália e ficar lá 6 meses, ou ir para a Espanha e ficar lá 6 meses estudando. Não, concordo totalmente com a Silvia. Essa frase ficava pendurada no meio de uma balada de intercambista, ficava lá para toda hora você tá lembrando. Caraca, era muito irado. E a minha mensagem sempre vai ser: vai e vai livre para experienciar tudo, para aproveitar tudo que você pode aproveitar, vai sem preconceito, vai aberto, vai sem timidez, você tá começando uma fase em um lugar que ninguém te conhece, você tem a chance de ser quem você sempre, né, sempre quis ser, né? Cada um tem suas limitações, mas o intercâmbio, se a gente mergulha nele, o tanto que a gente vai colher, cara, é inimaginável, assim, inimaginável. Então, vai aberto, vai livre e, principalmente, vai. É demais. Muito legal a conversa com vocês duas, muito legal a amizade de vocês duas, assim, que a gente percebe, assim, ouvindo vocês, né, o amor de vocês. Gente, muito obrigado aqui por vocês duas terem participado aqui do podcast, realmente foi um episódio, assim, super especial, quero agradecer muito. A gente conversou com a Silvia Perri. Ela é italiana, ela estuda, está fazendo pós-graduação em Relações Internacionais com Línguas na Universidade Ca' Foscari, em Veneza, e está fazendo intercâmbio aqui no Brasil, na UDESC, ESAG, fazendo algumas disciplinas lá de Administração e Economia. E a Alícia Cesário, que retornou ao podcast, ela já tinha conversado com a gente sobre os intercâmbios que ela fez na Espanha e na Itália, e ela conheceu a Silvia quando estava lá na Espanha, em Sevilha, né, as duas desenvolveram uma conexão aí bem bacana, bem legal, e ela voltou aqui para o podcast para ajudar a gente a conversar com a Silvia. Ai, grazie a tutti! Não, gente, valeu, sério, sempre ótimo participar desse podcast. Valeu, Carlito, pelo convite. E Silvia, amiga, a gente se vê em dezembro. Ciao Alicia, ci vediamo presto. Um bacio. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @intercâmbio podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @intercâmbio podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.